Olá, meus alunos. Hoje nós vamos estar estudando o assunto modelos atômicos. Então, nós vamos estar conhecendo um pouco, da evolução dos modelos atômicos até os dias atuais, como o átomo ele se comporta, como ele se apresenta. Então, a nossa aula de hoje, o nosso assunto são os modelos atômicos. Os modelos atômicos, eles começaram a ser estudados há muito tempo atrás, onde os cientistas, eles tentaram dar uma explicação de como a matéria seria. Então, como essa matéria, ela se comportava. Então, eles começaram, primeiramente, através de observações, a definir como seria o átomo. Então, eles começaram a procurar maneiras de estar representando o átomo. Por isso que nós chamamos a representação de um átomo, nós chamamos de modelos atômicos. Um dos primeiros cientistas, antes deles, é claro, existiam os filósofos gregos, Demócrito, Aristóteles, que também tentaram dar uma explicação para a existência da matéria, do comportamento dela e do que ela seria constituída. Então, o primeiro cientista propriamente dito que estudou o átomo foi John Dalton. E aí, através de suas observações, seus experimentos, ele concluiu que o átomo era um esférico, maciço, indivisível e indestrutível. E aí o modelo de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, uma esfera em que chegaria um momento que a gente iria dividir a matéria e chegaria a um ponto que essa matéria não seria mais dividida. Então, o átomo ele seria um átomo indivisível. Ao longo da história, do tempo, foram surgindo outros cientistas com representações atômicas. E aí nós temos o cientista Thomson, em que, com seus experimentos, ele descobriu a eletricidade da matéria. E aí ele formulou o seu modelo com as seguintes características: que o átomo ele seria esférico, carregado positivamente de maneira uniforme e incrustado de cargas negativas na superfície. E o modelo de Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. E aí nós temos, a imagem onde vocês podem estar observando, o modelo, a representação do átomo de Thomson. Só que as pesquisas, elas continuaram. E aí surgiu, mais recentemente, um cientista chamado de Ernest Rutherford, que foi um dos principais, estudiosos e já com experimentos bastante, já com uma tecnologia maior, ele conseguiu descobrir algumas partículas que constituem um átomo. Então, através do seu experimento com lâminas, ele descobriu, que o átomo seria constituído por uma parte central, pequena e maciça, na qual se concentrava toda a carga positiva e quase toda a sua massa, chamada de núcleo. E os elétrons estariam em um grande espaço vazio denominado de eletrosfera, que vocês podem estar observando aí na imagem. Devido ao átomo de Rutherford apresentar essas duas estruturas, uma central e uma ao redor do núcleo, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Então, se comparou o modelo de Rutherford semelhante ao nosso sistema solar. Por isso que nós temos aí a imagem, do nosso sistema solar para vocês observarem essa ligação, essa representação, do átomo de Rutherford. Então, segundo os experimentos de Rutherford, o átomo seria formado de duas regiões, onde no centro, no núcleo, se concentrava
cargas elétricas que já foram descobertas por Chomsky, que o átomo seria constituído de cargas elétricas. Então, no modelo de Rutherford, essas cargas elétricas se concentrariam no núcleo, na região central do átomo. E ao redor desse núcleo, nós teríamos uma outra região, a eletrosfera, onde se concentravam partículas atômicas chamadas de elétrons, com carga elétrica negativa, tá? Então, os estudos sobre o modelo atômico, eles continuaram, e aí nós vamos ter, né, Niels Bohr, né, que era aluno de Rutherford, e aí ele fez uma complementação ao modelo de Rutherford fazendo os experimentos, tá? Então, segundo ele, as características do átomo seria que os elétrons em torno do núcleo, eles estavam em órbitas circulares, que correspondem a níveis bem definidos de energia. E a esses níveis de energia, também ele chamou esses níveis de energia de camadas eletrônicas, seriam representadas por letras do nosso alfabeto. Letra K, L, M, N, O, P e Q. E nessas camadas da eletrosfera, nós poderíamos encontrar os elétrons que têm carga elétrica negativa. Então, os elétrons estariam distribuídos nessas camadas, como vocês podem estar observando no slide, vocês podem estar observando aqui na figura, né, a divisão dessa eletrosfera. E a gente vai ver que, segundo o Niels Bohr, essa eletrosfera, ela é constituída, né, também de elétrons. Tá? Então, a distribuição em camadas, né, é a probabilidade de você encontrar determinados elétrons nessas camadas. Então, cada camada da eletrosfera, ela comporta um número máximo de elétrons. A camada K2, a camada L8, a camada M18, a N32, a O32, a P18 e a camada Q2 ou 8. Então, esse é o número máximo de elétrons que nós encontramos na eletrosfera. E também existe algumas regrinhas chamadas de regras do octeto, em que nessas camadas da eletrosfera, a última camada ela nunca apresenta mais de 8 elétrons. Nós vamos ver mais adiante um exemplo sobre isso. Então, olha só. Aplicação da distribuição eletrônica. Aqui nós temos um elemento químico cloro, tá? Esse elemento químico cloro, ele possui um número atômico 17, que a gente já vai ver daqui a pouco, que é o número que identifica, né, um átomo. O número de prótons, que são as partículas que estão presentes no núcleo do átomo, que é igual a 17, e como ele está neutro, que é um átomo que não está ganhando nem perdendo elétrons, o número de elétrons também é igual a 17. Então, fazendo a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas, nós vamos ter que, só um minutinho aqui, que o átomo de cloro, ele vai ter 2 elétrons na camada K, vai ter 8 elétrons na camada L e vai ter 7 elétrons na camada M. Porque o número que identifica ele é número 17. Então, 8 com mais 2, 10, com mais 7, 17. O último termo que representa a camada de valência, tá? Que nós chamamos de camada com mais energética do átomo. Então, nesse caso, a terceira camada é a camada M, é a camada, né, o nível de energia mais energético do átomo de cloro. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido como ocorre essa distribuição. Então, vocês podem observar que na última camada, a camada M, a camada de valência, ela nunca pode ter mais de 8 elétrons. Quando isso ocorrer, nós temos que fazer uma redistribuição dos elétrons, porque a camada M ela comporta no máximo 18 elétrons, mas se ela for a última camada, ela não pode ter mais de 8 elétrons, ou seja, ela não pode ter 9 elétrons. Quando isso acontecer, a gente vai ter que redistribuir esses elétrons, tá? Então, continuando, né, nós tivemos também, né, o conhecimento de que, além dos prótons
e dos elétrons presentes na eletrosfera e dos prótons no núcleo, né, o átomo, o núcleo do átomo, ele também é formado por uma outra partícula, né, uma partícula que nós chamamos de nêutron. Tá? Então, se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? E a eletrosfera é formada de elétrons, porque essas estruturas elas não se repelem, já que elas são cargas diferentes. Então, se descobriu, né, como eu já falei, uma outra partícula chamada de nêutron. Então, nós temos aqui o James, né, ele foi o cientista que ele descobriu que no núcleo não existia apenas prótons com carga elétrica positiva, e sim existia uma outra partícula atômica chamada de nêutrons, em que essa partícula ela vai neutralizar essa estrutura, ou seja, ela é uma partícula que ela não apresenta cargas elétricas. Então, as partículas do átomo, os prótons, eles têm carga elétrica positiva, os elétrons vão ter carga elétrica negativa e os nêutrons não têm nenhuma carga elétrica. Então, em 1932, James descobriu a partícula do núcleo atômico responsável pela sua estabilidade, que passou a ser conhecida por nêutron, devido ao fato de não ter carga elétrica. E por essa descoberta ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. Tá? Então aqui nós encerramos a nossa aula sobre modelos atômicos. Espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouco mais sobre esse assunto.